Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o programa OAB Nacional Especial Retrospectiva. Você, claro, é o nosso convidado. É hora de destacar algumas das principais ações e eventos da Ordem dos Advogados do Brasil. Fique com a gente! No programa de hoje, a gente vai relembrar eventos presenciais e virtuais da OAB Nacional que aconteceram ao longo deste ano. E eu começo com a solenidade voltada à contribuição de pessoas, instituições dos três poderes e da sociedade civil voltada à proteção da Constituição Federal. O evento homenageou os 35 anos da Carta Magna de 88. A atuação da OAB e da advocacia foi primordial para assegurar que o processo de estruturação da nova Constituição fosse democrático e refletisse as aspirações da sociedade brasileira. Se hoje temos garantias como habeas corpus e o devido processo legal, incluindo a independência do Judiciário e do Ministério Público, em muito devemos à atuação histórica e efetiva da Ordem dos Advogados do Brasil. Estivemos à frente de várias mobilizações sociais que buscavam um novo texto que assentasse as garantias fundamentais após anos de regime militar. Da mesma forma, fomos uma das principais incentivadoras do movimento Direta Já, que pedia eleições diretas para presidente da República. A OAB foi responsável por diversos dispositivos e providências incorporados ao texto final, desde questões relacionadas a direitos humanos até garantias processuais e acesso à justiça. Comparecemos a audiências públicas, comissões temáticas e outros espaços de debate, contribuindo com o conhecimento técnico e jurídico. Depois da promulgação da Constituição de 1988, a OAB continuou com sua atribuição de vigilância, revelando-se um verdadeiro escudo da Carta Magna, atuante na fiscalização de sua aplicação e interpretação. Senhoras e senhores, a Constituição de 1988 é um marco do entendimento e da conciliação nacional. Ela busca superar as barreiras que limitavam o nosso desenvolvimento como nação. Agora, mais do que nunca, esse espírito de união presente no texto constitucional é imprescindível. E entre os agraciados da solenidade estavam o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, e o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco. Acompanhe. A homenagem que este Conselho presta aqui hoje à Constituição bem poderia, com toda a justiça, ser convertida em homenagem às contribuições da sua própria luta em prol da reconstitucionalização do país. Se o Brasil tem hoje uma Constituição democrática, tem também uma dívida de gratidão aos advogados que lutaram por uma ordem democrática. E se a classe dos advogados é fundamental para o país por seu compromisso prioritário em defender a Constituição, a ordem jurídica, os direitos humanos, a justiça social e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas, é sobretudo por seu espírito cívico vigilante e sua fidelidade aos princípios basilares da democracia que ela é também um orgulho para o Brasil. É uma comemoração que merece mesmo ser celebrada e que proporcionou ao Brasil algumas realizações especialmente importantes, dentre as quais eu destacaria 35 anos de estabilidade institucional num país e num continente marcado pelas quebras de ruptura da legalidade constitucional, golpes e tentativas de golpe. Celebrar os 35 anos da Constituição não é apenas um ato de reverência ao passado, mas também um compromisso reiterado com o presente e com o futuro de nossa nação. Por isso, como advogado e ex-conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, recebi com grande honra o convite para retornar a esta casa e participar dessa importantíssima cerimônia. Não é exagero afirmar que a advocacia foi fundamental na elaboração da nossa Constituição. Entre os constituintes que compuseram a Assembleia Nacional, tivemos a fortuna de contar com mais de 170 advogados. Entre eles, o próprio Dr. Ulisses Guimarães,
presidente da Assembleia. O envolvimento profundo da classe advocatícia contribuiu para a elaboração de dispositivos fundamentais na Constituição. E não me refiro só ao artigo 133, que diz respeito à profissão, mas, sobretudo, uma ênfase especial ao artigo 5º, que salvaguarda nossos direitos e liberdades individuais. Nossos avanços, nossas lutas, são um reflexo de um compromisso mútuo com os valores democráticos e com os princípios constitucionais. A advocacia não é apenas um ofício, é uma missão social de grande envergadura. Que continuemos a valorizar e a fortalecer o elo entre a advocacia e a política, o elo entre a advocacia e o parlamento brasileiro. O Conselho Federal também realizou no YouTube o seminário A OAB e a Defesa da Democracia, que debateu os impactos das fake news na democracia, o uso do direito como arma política e o papel da OAB na defesa do regime democrático. É o que a gente relembra a partir de agora. A defesa da democracia, o estímulo à informação e o combate à desinformação, tão prejudicial ao Estado democrático de direito. Um argumento suscitado pelos setores que se opõem ao projeto é de que ele seria contra a liberdade de expressão. Nada mais falso. A extrema-direita defende uma liberdade de expressão absoluta. Todavia, não existe a liberdade de expressão absoluta. O PL assegura a liberdade de expressão nos termos da Constituição e dos tratados internacionais. E o PL é claro no seu artigo 1º ao destacar que as vedações e condicionantes previstas na lei não implicarão restrição ao livre desenvolvimento da personalidade individual, a livre expressão e a manifestação artística e intelectual de conteúdo satírico, religioso, político, ficcional, literário ou qualquer outra forma de manifestação cultural. As 4 linhas que importam são as 4 linhas da Constituição na perspectiva do Estado Democrático de Direito. Jamais as 4 linhas da Constituição como pretexto para invocar liberdade de expressão, para atacar um outro poder ou para afrontar ou desafiar um outro poder. Na matéria, né, da defesa da democracia, como também não só da democracia formal, mas da democracia material, é importante que possamos entender a democracia não apenas como direito ao voto, mas também como direito à participação, não apenas como direito a escolher os governantes, mas também o direito à igualdade, né, o direito à inclusão, o direito a que todos tenhamos igual oportunidade para desenvolvermos nossas potencialidades enquanto seres humanos. Outro evento realizado no YouTube da Ordem debateu a importância da advocacia ambiental empresarial. A transmissão foi aberta ao público e contou com especialistas no assunto. Nós precisamos cada vez mais discutir sempre segurança jurídica, posições firmes, regras claras, para que a partir dessas regras claras nós possamos ter capacidade de atrair investimentos para o nosso país, atrair geração de emprego, geração de renda, mas sem segurança jurídica, princípio motriz de uma democracia, eu acho que a gente não consegue avançar. E são eventos como esse, capitaneado pela Ordem dos Advogados do Brasil, por sua vez pela Comissão Nacional de Direito Ambiental, que nós conseguimos envolver todos os entes de administração da Justiça, Poder Judiciário, Advocacia, Ministério Público, Defensoria, as procuradorias federal, estaduais e municipais, e num debate franco, aberto e eminentemente técnico-jurídico, consolidar uma jurisprudência, consolidar um posicionamento cada vez mais seguro na nossa legislação brasileira ambiental. É um direito difícil, é um direito amplo, extremamente regulado. Então, esses eventos eles têm a finalidade precípua de apresentar entendimentos, apresentar inovações, ideias e trazer, como o Léo lembrou, a indispensável segurança jurídica em matéria ambiental. A OAB realizou ainda o seminário virtual Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes e Adoção. A intenção foi aprofundar um tema, tendo em vista que a Constituição de 88 passou a garantir os direitos das crianças e adolescentes como absoluta prioridade, dividindo a missão entre família, Estado e sociedade. Acompanhe. Houve um aumento muito grande de 2022 para 2023, e eu vou mostrar
isso percentualmente para cada um de vocês, mas foi com esse objetivo que esse ciclo de palestras iniciou, para que a gente possa realmente difundir educação, porque é a única maneira da gente prevenir e combater esses crimes, né, tão cruéis que acontecem no universo da infância e juventude. Aqui no Brasil, né, a cada dia, 80 crianças e adolescentes sofrem algum tipo de violência, seja ela sexual, física ou psíquica. Então, é um dado alarmante, é um dado que nos assusta muito. E se a gente trouxer o ano de 2023, esse ano, como cenário, apenas nos quatro primeiros meses do ano, né? Se a gente olhar de janeiro a abril, esse número nos causa ainda mais alarde. Ao Ministério, cerca de 17,5 mil violações que envolvem abuso, estupro, exploração sexual, assédio e abuso sexual e psíquico de crianças e adolescentes. Se a gente compara ao ano de 2022, onde houveram 6,4 mil denúncias e 10,4 mil violações sexuais contra crianças e adolescentes, a gente percebe que esse número aumentou muito. Percentualmente, se a gente comparar só o mesmo período do ano, ou seja, de janeiro a abril de 2023, comparado a 2022, houve um aumento nessas violações dos direitos das crianças e adolescentes num percentual de 68%. Um número que nos deixa alarmado. Esses são os dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, são dados oficiais. E por essa razão, resolvemos trazer mais uma vez essa temática para que a gente possa realmente educar e trazer a prevenção. Ao longo deste ano, outro assunto em pauta nos eventos da OAB foi a realização do Congresso Brasileiro de Direito Urbanístico, cujo tema tratou da dignidade da pessoa urbana. A ministra do STF, Carmen Lúcia, participou dos debates. Eu queria tecer as minhas observações sobre o tema da dignidade da pessoa urbana em 3 itens especificamente. Em primeiro lugar, sobre o ser humano e o seu canto no mundo. Que pode ser rural, que pode ser urbano, como é que houve essa mudança tão grande. Queria um pouco partir disso para a gente conseguir situar esta definição constitucional tão importante do princípio da dignidade humana. Em segundo lugar, como a Constituição Brasileira de 1988 inovou ao tratar da cidade. E, na verdade, a Constituição fala em cidade apenas no artigo 182, porque a entidade é município. E, em terceiro lugar, fazer algumas observações sobre a legislação, desde 2001, quando sobreveio o Estatuto da Cidade, até a última mudança, que é de dezembro, com a chamada Lei Padre Lancelotti, que é um marco significativo, importante, para dar cobro a uma tendência desumana, agressiva, egoísta, perversa mesmo, contra aquele que precisa de estar na rua por uma contingência que há de ser momentânea e que nem poderia ser permitida por uma sociedade que tem o respeito à dignidade humana. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional Especial Retrospectiva. É bem rapidinho, não saia daí. Os avanços e desafios da liberdade econômica no país e o impacto de decisões de tribunais superiores também foram destaque em evento da OAB Nacional. Além da discussão, a programação contou ainda com a apresentação de aplicação da legislação em casos concretos e as possibilidades jurídicas a serem observadas no país. Então eu pensei aqui, como nós estamos com o título do seminário, da palestra, Liberdade Econômica e Tribunais Superiores, a mim cabe trazer um pouquinho da experiência do que é defender a liberdade econômica no Tribunal Superior do Trabalho. Então, eu ia dividir basicamente em 4 tópicos aqui a minha exposição. Qual é a perspectiva histórica que nós temos que ver
a questão da liberdade econômica na Justiça do Trabalho, qual é a visão majoritária hoje no Tribunal Superior do Trabalho, como é que ela é contrastada com a visão que o Supremo Tribunal Federal tem em matéria trabalhista, obviamente. E ver depois a situação atual, como é que nós podemos enfrentar esse problema concreto da perspectiva que nós temos na Justiça do Trabalho em uma visão mais protecionista ou uma visão mais liberal. Magistrados mais protecionistas, magistrados mais liberais. Pois bem, o princípio da subsidiariedade, ele diz que aquilo que sociedades menores puderem fazer para promover o bem dos seus integrantes, não cabe ao Estado se substituir a essas sociedades menores. A família, as empresas, as associações, os sindicatos, as igrejas. Ou seja, a atividade na sociedade, o desenvolvimento dos interesses desses, daqueles, o bem dessas pessoas, desses integrantes dessas sociedades menores, é primariamente promovido por essas instituições. O princípio da proteção, o que ele estabelece? Quando essas entidades menores não puderem promover adequadamente o bem dos seus integrantes, cabe ao Estado intervir no domínio econômico, no domínio social, no domínio, né, cultural, o que for. Essa intervenção, portanto, é subsidiária. Subsidiária. Em mais uma live da série Direito e Saneamento, a Ordem tratou dos novos decretos de saneamento pela perspectiva do prestador de serviço. O momento é de nós termos estabilidade nas questões regulamentares, para que a gente possa agora, e conjuntamente, trazer o olhar de quem opera, onde o sapato aperta, como a gente diz aqui na Paraíba, né? É importante que a gente diga isso porque essas questões de substituição de leis criam insegurança jurídica, afastam investidores, afastam e criam dificuldade para o operador privado, para o operador público, e criam um ambiente que, no meu entender, é extremamente desfavorável para o crescimento do saneamento. Eu acho que cabe a nós, operadores do sistema, os colegas da OAB, operadores do direito, trazer à luz as interpretações que permitam a gente conciliar os interesses. O seminário Sistemas de Precedentes no Direito Brasileiro, realizado pela OAB Nacional, trouxe para discussão os temas inovações tecnológicas nos tribunais superiores e precedentes e aplicação de precedentes no sistema processual. Vamos assistir. Um sistema que trabalha com inteligência artificial tem que, no caso, fazer jus a quem primeiro pensou, e quem primeiro pensou foi o ministro Atos. Então há esse nome. E o que é que o Atos faz? Né? O que é que esse servidor, no caso, no sentido lá do computador, o que é que ele faz, o que é que esse robô faz? Ele, na verdade, trabalha com os acórdãos que chegam no STJ e também acórdãos que estão na nossa base de dados, ainda nos tribunais, que nós já temos convênio, para verificar questões que são seriais, questões que são de rotina. E ele não faz uma leitura literal, ele faz uma leitura de acordo com o contexto. Penso que boa parte dos problemas do Brasil se encontra justamente na falta de previsibilidade, de estabilidade nos julgamentos dos processos do Brasil. Quer dizer, queremos estabilidade. A sociedade brasileira necessita que o judiciário cumpra essa função pedagógica de dizer o seguinte: você, brasileiro, que se comportou de acordo com as leis do país, você que celebrou um contrato de acordo com as normas em vigor e de acordo mais ainda com a interpretação que os tribunais naquela época asseveravam sobre as leis de nosso país, você não será surpreendido posteriormente. Você terá direito à confiança legítima, né, nas decisões judiciais.
O judiciário precisa cumprir essa função pedagógica de dizer: confie na minha interpretação do direito. Eventuais mudanças de interpretação, isso é bem possível que ocorra, não queremos o engessamento do direito em nosso país. Mudanças interpretativas não podem ser aplicadas de forma retroativa a interferir na esfera dos direitos das pessoas e dos cidadãos. Ora, temos uma norma constitucional, cláusula pétrea, que diz que nenhuma lei pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. O Conselho Federal da OAB abriu as portas para o lançamento do livro Direito, Mídia e Liberdade de Expressão, Custos da Democracia. A publicação trata, entre outros pontos, dos contornos da liberdade de expressão no ordenamento jurídico brasileiro, do marco regulatório da comunicação social, das garantias constitucionais contra a censura e da proteção do sigilo de fonte. Acompanhe na entrevista. Na verdade, o livro Liberdade de Expressão, ele foi organizado pelo ministro Ricardo Lewandowski, pelo professor Heleno Torres e por mim, e ele é o resultado de uma aula, uma disciplina de um semestre que nós demos e organizamos na pós-graduação da Faculdade de Direito da USP, em que nós discutimos direito e mídia. Então nós chamamos juristas, chamamos ministros, chamamos profissionais da área da comunicação para debater temas importantes, relevantes e práticos, né? Como, por exemplo, a questão das fake news, das redes sociais, os limites da liberdade de expressão, o discurso do ódio, o direito ao esquecimento, a liberdade para produzir biografias, enfim, uma série de outros temas que pautam as discussões dos tribunais. Mas mais do que um livro jurídico, é um livro destinado ao público em geral, porque essas questões, na verdade, elas não se limitam mais ao mundo jurídico, elas estão nos jornais, elas estão nas discussões de família, de amigos. Então, esse livro ele fixa conceito, ele traz questões concretas, ele apresenta soluções. Então, mais do que um livro jurídico, é um livro que busca conceituar a liberdade de expressão. A gente preservar um direito, a gente garantir o direito, implica na gente conhecer esse direito, os limites desse direito e como ele é aplicado na prática. E eu acho que o livro, com a compilação de inúmeros artigos e de inúmeras reflexões, cumpre esse papel. O livro, ele é importante, veja, ele surgiu de debates, de conversas dentro da academia, porque todos nós estamos preocupados com os ataques à liberdade de expressão. E boa parte desses ataques tinham um intuito, tinham como estratégia confundir conceitualmente as pessoas. Então, muitas vezes, em nome de uma suposta liberdade de expressão, as pessoas querem legitimar o discurso do ódio, querem legitimar a divulgação de mentiras, querem legitimar a difamação de outras, querem legitimar a distorção do sistema eleitoral. Então, na verdade, o que o livro faz é definir conceitos, dizer o que é liberdade de expressão e o que não é liberdade de expressão. O discurso de ódio não é liberdade de expressão. Espalhar fake news não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é um pilar importante do Estado democrático de direito que acolhe qualquer tipo de opinião, por mais absurda que seja. As pessoas têm liberdade de expressar suas opiniões. O que elas não podem é usar os meios de comunicação com o intuito de deliberadamente contar uma mentira para prejudicar outra pessoa. Então, nesse caso, a gente está falando de algo que está fora da liberdade de expressão. Então, a ideia do livro é fixar essas ideias, fixar esses conceitos para que os direitos possam ser devidamente exercidos. Dados do Ministério das Cidades mostram que aproximadamente 100 milhões de brasileiros vivem em imóveis irregulares pelo país. Situação que traz luz ao debate voltado à justiça social e imobiliária e o direito à moradia. Dizer que esse tema é um tema de suma importância para todos aqueles que militam na área imobiliária e condominial, uma vez que nós buscamos, conforme um Estado democrático de direito, uma justiça social, e a justiça social ela passa pelo exercício da cidadania, e esse exercício da cidadania ele está diretamente ligado com o direito à moradia. Nós temos inúmeros programas sociais, país afora, e é justamente dessa problemática, desse convívio dentro dessas habitações, que nós iremos realizar o contraponto dessa palestra, professor Durval. Gostaria de dizer
os últimos dados importantes quanto ao déficit habitacional em nosso país, que vão ser considerados pelo doutor na sua explanação. Nós falamos um dado de 2019, uma pesquisa pela Fundação João Pinheiro, que apontou que mais de 5,8 milhões de moradias no Brasil apresentam problemas de déficit habitacional. E nós precisamos, como operadores do direito, entender as problemáticas que circundam essa questão, bem como a resolução. Aconteceu no YouTube da OAB Nacional o seminário 3 anos de vigência da LGPD, os principais avanços na proteção de dados no Brasil. Os detalhes a gente acompanha agora. Estamos todos aqui discutindo sobre assuntos novos, assuntos que foram introduzidos aí para várias pessoas através do trabalho do Dr. Danilo Doneda, que é o nosso homenageado e do qual eu recebi muito mais do que a presença na comissão especial de juristas sobre inteligência artificial, que é presidida pelo ministro Vilas Boas Cueva, mas também recebi de todos os participantes, com muito sentimento, a necessidade de homenagem a esse brasileiro que teve uma dedicação específica a auxiliar o nosso Congresso Nacional sobre proteção de dados, estimulando assim que eu tivesse a oportunidade de presidir a medida provisória de criação da Autoridade de Proteção de Dados, a autoria da PEC 115, que transformou proteção de dados em direito constitucional, muito pela presença desses brasileiros que dedicaram parte significativa das suas carreiras a uma causa nova, ainda desconhecida por boa parte da população, mas que foi possível que chegasse a tempo no Congresso Nacional as informações e o apoio. Que eu sou até suspeito, e a suspeita é a justiça das paixões, porque vivi muito pouco com o Danilo, mas nutri por ele uma admiração profunda como farol, como um transferidor de conhecimento técnico e, além de tudo, um agregador com enorme simpatia. E aqui, já querendo finalizar, professora Laura, a nossa última flor do laço, a nossa linda língua portuguesa, que é a única que tem a palavra saudade, e aqui eu vou citar Santo Agostinho, que a saudade é amar tardiamente, né? Então, assim, a gente infelizmente não temos o Danilo aqui mais, mas estamos aqui fazendo uma deferência a ele, uma deferência acadêmica, e não poderia, para finalizar, deixar de noticiar algumas questões que ambas as comissões de proteção de dados e de digital estão fazendo com total apoio da diretoria para desenvolvimento de um ambiente regulatório adequado em prol do cidadão. Já encaminhamos para a diretoria o apoio ao projeto de lei que institui o Dia Nacional da Proteção de Dados, que seria hoje. A OAB já está abraçando para que isso avance no Congresso. Também já estamos apoiando o projeto de lei que institui a vaga específica da OAB no Conselho Nacional de Proteção de Dados, vaga que hoje eu, com alegria e honra, ocupo, mas nesse caso o projeto seria para a própria OAB ser a ocupante específica da área da vaga como representante da sociedade civil, um projeto belíssimo da professora Laura e do professor Ingo, da publicação do anuário com artigos relacionados à inteligência artificial e direito digital, que a OAB também vai se empenhar em aprovar esse anuário, e o concurso de monografia também. Quem sabe poderemos estar dando um avanço com esse projeto na Conferência Nacional da Advocacia. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. E aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá!